trouxe aqui para vocês uma questão para que nós possamos analisar e resolver também, demonstrando como funciona a cobrança das questões por parte da FGV no seu exame de ordem. A primeira questão que eu trouxe aqui é a seguinte: João Eustáquio, após passar por situação vexatória promovida por Lúcia Helena, decide procurar um advogado. Após narrar os fatos, o advogado João Eustáquio promove uma ação indenizatória em face de Lúcia Helena, no Juizado Especial Cível de Souza. Lúcia Helena, devidamente representada por seu advogado, apresenta contestação de forma oral, bem como apresenta uma reconvenção contra João Eustáquio. João Eustáquio, indignado com tal situação, questiona se é válida a defesa processual promovida por Lúcia Helena. Como advogado de João Eustáquio, nos termos da Lei 9.099/95, assinale a afirmativa correta. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês. Dentro do juizado especial, nós temos algo chamado informalidade, oralidade. Tudo ali tem que ser de uma forma bem informal para que as partes, as pessoas possam fazer até mesmo sozinhas, sem precisar de auxílio técnico de um advogado. Isso só vai mudar a partir do momento que você precisa fazer um recurso, porque o recurso é matéria técnica e quem tem a técnica é o advogado, é quem pode representar aquele que está demandando em juízo. Vamos às opções. A. A contestação pode ser apresentada de forma oral, porém não se admitirá a apresentação de reconvenção. Se vocês prestaram bastante atenção no que falamos antes, vocês já sabem a resposta. Contudo, vamos continuar. B. A contestação não pode ser apresentada de forma oral, sendo somente permitida de forma escrita. Além disso, não se admitirá a apresentação de reconvenção. C. A reconvenção pode ser apresentada, prezando pelo princípio da eventualidade. Porém, a contestação deve ser feita de forma escrita. D. A contestação pode ser apresentada de forma oral, bem como é cabível a apresentação de reconvenção. Aqui a resposta é muito simples. Primeiro, como falamos um pouquinho antes, a oralidade, a informalidade é algo próprio dos juizados. Então, considerando que nos juizados nós não temos a possibilidade da reconvenção, mas sim somente o pedido contraposto, como nós explicamos anteriormente, nós não teríamos dúvida de responder a alternativa A como correta, porque sim, a contestação pode ser apresentada de forma oral, porém não se admitirá a reconvenção a ser apresentada. A reconvenção é própria do procedimento comum. Ela não pode ser apresentada aqui no procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Cível. Então, a alternativa correta, letra A, sem grandes dificuldades, de uma forma bem objetiva, de uma forma bem clara. A questão da OAB é trabalhada dessa maneira. Por mais interdisciplinaridade que ela venha a trazer, ela é muito objetiva. E isso, às vezes, traz um pouco de insegurança, porque a resposta, às vezes, está bem na cara mesmo. E você tem que ter confiança para responder. E aí, ultrapassando a parte de juizado especial, nós entramos naquela parte onde mais nos interessa, que é onde começa o procedimento comum. O procedimento principal é aquele que vai servir de base para todos os outros procedimentos, que vai servir de fonte supletiva para outros processos. Aqui reside a concentração dos nossos estudos. E nada melhor do que começar procedimento especial, de começar procedimento comum, aliás, do que por meio daquele instrumento que é utilizado para provocar a jurisdição estatal, a petição inicial. Petição inicial é um documento solene, é um ato solene. Ele precisa cumprir os requisitos que estão previstos em lei, sob pena de ela ser indeferida. Ela pode ser indeferida por ela não atender os critérios e requisitos legais. Então, começando a falar de petição inicial, a gente vai precisar analisar cada um dos seus requisitos. O artigo 319, ele vai dizer que a petição inicial irá conter o endereçamento. E um primeiro ponto é endereçamento, o endereçamento ao juízo e não o endereçamento ao juiz. Isso é um conflito. E dentro da graduação, geralmente,
os alunos são ensinados no momento de aprender prática, o endereçamento clássico, excelentíssimo senhor doutor juiz. Gente, o CPC é muito claro ao dizer que é endereçamento ao juízo. Wenderson, tem consequência prática com relação a isso? Se você analisar friamente, sua petição não seria indeferida por essa razão. Mas, contudo, para ser técnico, a gente pode analisar. Gente, o sujeito, ele está submetido a questões subjetivas. Como assim, Wenderson? O juiz ele não pode ter alguma inimizade com as partes? Ele não pode ser adversário da parte, ter algum interesse na causa? Ele não pode sofrer ali um impedimento, consequentemente? Ele não pode ser suspeito? A resposta claramente é sim, porque o próprio CPC ele prevê hipóteses de impedimento e hipóteses de suspeição do juiz. Contudo, a mesma coisa não acontece com o órgão. E é por isso que, talvez, quando nós trazemos o endereçamento ao juízo, nós conseguimos ser de uma forma mais técnica, porque o juízo, enquanto órgão, ele não se submete a esses efeitos subjetivos que podem haver ali da relação entre as partes. Porque, independente de quem irá proferir, quem estará naquele juízo, naquele órgão, é ele que será o competente para tratar daquele determinado tema após o momento que for fixada a prevenção e a competência em razão dele. Então tem essa pequena diferença e prestamos bastante atenção. Então podemos fazer sim o endereçamento ao juízo. Se for ao juízo estadual, ao juízo de direito, se for ao juízo federal, ao juízo federal, ao juízo trabalhista, e assim vai por cada uma das suas especializadas. O segundo ponto, o segundo requisito da petição inicial, trata do nome e da qualificação das partes. Qualificação nada mais é do que a minha identificação, trazer ali tudo aquilo que é necessário para identificar a pessoa. E ali nós teremos o nome, o estado civil, que é de extrema relevância, e não podemos confundir estado civil com união estável, porque a união estável não altera o estado civil. Ali nós teremos o CPF, o endereço, todos os dados que sejam necessários para a localização e identificação daquela parte. Chama atenção para a questão do estado civil e da união estável, porque isso esbarra diretamente numa necessidade para quando temos ações reais imobiliárias, ações versando sobre direitos reais sobre bem imóvel. Porque quando temos esse tipo de ação, é necessário que a outra, o cônjuge, seja citado, que ele esteja ali ou autorizando ou participando daquela demanda. Então, preste bastante atenção nisso, porque isso é uma informação relevante que pode repercutir no seu processo. Aqui, nós temos, em razão disso, a espécie de um litisconsórcio. O que seria litisconsórcio? Litisconsórcio seria a pluralidade de partes no processo, seja no polo passivo, seja no polo ativo da demanda. Lembrando que litisconsórcio ativo não há, na verdade, litisconsórcio ativo necessário. Isto porque o direito subjetivo de demandar é próprio de cada parte e elas escolhem se irão demandar ou não. Por outro lado, no polo passivo, nós temos, sim, a possibilidade de um litisconsórcio passivo necessário. Por quê? A consequência daquela demanda irá atingir de forma unitária, da mesma forma, as duas partes. Então, fica aqui um gancho já para a parte de litisconsórcio, mostrando para vocês que há, sim, litisconsórcio passivo necessário, que também atrairá o litisconsórcio unitário, ou seja, que é aquele onde a consequência daquela demanda atingirá os dois envolvidos da mesma forma. O litisconsórcio simples, somente para que a gente passe aqui, é aquele onde eu posso ter mais de uma parte envolvida e a consequência para ela não precisa ser a mesma. A relação jurídica delas ali são diversas e, consequentemente, eu posso dizer que um tem a obrigação de pagar, o outro tem a obrigação de entregar, ou um tem a obrigação de pagar e o outro não tem obrigação nenhuma. Isso seria o que caracterizaria um litisconsórcio simples ou comum.
Continuando na questão da qualificação, passei litisconsórcio somente para que a gente pudesse ter ali a contextualização do artigo 73 do CPC, mais o objeto qualificação. Essa qualificação, ela precisa ser o mais completa possível. Mas e aí? E se acontecer dessa qualificação não ser suficiente? Se os dados ali não serem suficientes, o juiz poderá determinar a emenda da petição inicial, quando se tratar dos dados relacionados ao autor. Por outro lado, se os dados do réu forem suficientes para que você consiga encontrá-lo ou identificá-lo, você poderá prosseguir com a ação e, consequentemente, o juiz terá que te auxiliar, em nome do princípio da cooperação, a localizar esse réu. Imagine a situação. Eu tenho o nome do réu, tenho o CPF dele, porém eu não tenho o endereço, não tenho como localizar esse réu. Como fica essa situação? Eu não vou poder demandar, não vou poder prosseguir com a demanda? Não. O CPC, em nome do princípio da cooperação, autoriza que o juiz auxilie a parte por meio de pesquisas a partir do CPF, por meio dos convênios que tem junto ao CNJ, a localizar esse réu. Por quê? Ao fim, o propósito da jurisdição é trazer a solução daquele conflito e não deixar aquele conflito em aberto. Então, pela cooperação, ele auxiliará o autor a localizar esse réu com aqueles dados que forem suficientes para que você identifique e localize o réu. Tá? Então, temos aqui certo que, se falta a qualificação do autor, o juiz poderá determinar a emenda inicial. A emenda será você fazer a complementação ali dos dados que estão faltando. Por outro lado, se for o réu, se está faltando dados do réu, se for suficiente os dados que foram apresentados para que localize, será prosseguida a demanda. E aí, também em nome do princípio da cooperação, espera-se que esse réu, quando ele comparecer à demanda, ele traga os demais dados de identificação dele. Prosseguindo em requisitos da petição inicial, o segundo requisito, na verdade, o terceiro requisito, previsto no inciso 3 do artigo 319 do CPC, são os fatos e fundamentos. Aqui nós temos a teoria da substanciação. Só que a nossa teoria da substanciação, a gente, como bom brasileiro, gosta de trazer um incremento, uma coisa diferenciada. A teoria da substanciação, em regra, deveria ser a narrativa fática, que dali decorreria, na verdade, o direito. Porém, aqui no Brasil, a gente adaptou de uma forma que a teoria da substanciação possui dois elementos. Seria os fatos e os fundamentos. Aqui a gente teria necessidade do fato jurídico e também dos fundamentos. Por que fatos jurídicos? Fatos jurídicos é aquele que vai trazer alguma consequência jurídica. Há fatos simples que não influenciam a lei da demanda. Vamos pegar um exemplo muito claro. Às vezes, a pessoa que está na graduação não consegue compreender isso. Eu vou falar um pouquinho sobre dano moral. Dano moral, ele é lesão do direito da personalidade. Dito isso, se ele é lesão do direito da personalidade, os sintomas que advêm dele, as consequências que vêm dele, se eu fiquei triste, se eu fiquei angustiado, se eu passei um vexame ou não importa. Por quê? Se meu direito foi lesionado, meu direito da personalidade foi lesionado, aquilo dali basta para que eu tenha o direito a perceber o dano moral. O Anderson, não está claro ainda isso para mim. Perceba, eu tenho conta no Banco Santander. Eu não tenho nenhum débito no Santander, tá? Mas digamos que o Santander hoje negative meu nome. Eu poderia falar o nome? Não sei, mas enfim, prosseguimos. O meu banco negativou meu nome. E aí, o que acontece? Eu ficaria triste?
Não. De forma alguma. Negativou indevidamente meu nome. Eu sei que tá tudo pago. Irmão, eu tô feliz pra caramba. E eu tô feliz porque eu vou entrar com uma ação e provavelmente, se não é certo quem decide é o juiz, eu vou ganhar uma indenização. E eu não vou ficar nem um pouco triste ou com vexame com relação a isso. Então perceba, a mera violação ao meu direito da personalidade, nesse caso a honra, já tem o condão de, por si só, trazer o dano moral. Então perceba, se eu faço a minha petição inicial dizendo o seguinte, que o banco XYZ negativou meu nome indevidamente, mesmo sem haver qualquer débito, sem haver qualquer inadimplemento, isso é um fato jurídico. Isso tem uma consequência. Eu estou narrando algo que vai gerar um fundamento jurídico. Por outro lado, se eu falo que eu fiquei triste, que eu fiquei com vexame, que isso ali é somente fato simples. Eles podem estar ali, mas consequência diretamente, talvez ele não vai trazer. Por outro lado, complementando ali o segundo elemento da teoria de substanciação, os fundamentos. E aqui eu vou trazer para vocês a diferença entre fundamento legal e fundamento jurídico. Gente, fundamento legal é aquele que está relacionado à lei. Eu estou dizendo, o artigo 319 fala sobre os requisitos da petição inicial. Isso é um fundamento legal. Eu apontar qual é a legislação, o dispositivo legal que trata sobre aquele determinado tema. Por outro lado, os fundamentos jurídicos está relacionado a tudo aquilo que pode influir ao fim da demanda, à conclusão da demanda, seja a jurisprudência que você vai trazer, seja o entendimento que foi aplicado, como você trouxe a apresentação daquela tese jurídica, tudo aquilo dali será parte do fundamento jurídico. Então a gente tem essa pequena diferença. Fundamento jurídico, tudo aquilo que será útil para o deslize da causa. Ok? E aí, prosseguindo, o próximo requisito da petição inicial será o pedido. Está lá no inciso 4. E a gente vai falar aqui do artigo 322 e também do artigo 324 do Código de Processo Civil. Pedido, conforme está disposto nesses dois artigos, ele tem que ser certo e determinado. Wenderson, o que é um pedido certo? Eu tenho que saber o comando que eu quero que o julgador execute ali com relação àquela demanda. Eu quero que condene o banco XYZ a fazer o pagamento da indenização de dano moral. E o que seria o pedido determinado? Esse seria o pedido certo, primeiro. Eu quero que condene a fazer o pagamento. E o que seria determinável ou determinado? Seria o quanto que eu quero que ele seja condenado. Se eu vou pedir um dano moral, eu quero que seja condenado o banco XYZ a fazer o pagamento do dano moral. Certeza do meu pedido. Quanto de dano moral? Eu quero 15 mil reais. Aqui está determinado o quanto de dano moral que eu quero. Então a gente tem essa particularidade. O pedido certo é o comando, aquilo que eu quero que o Poder Judiciário execute. E a determinação é o quanto que eu quero que ele execute. O que ele vai trazer de bem da vida para mim. Ok? E aí, eu vou trazer para vocês também, se eu tenho um pedido trazido na petição inicial, a grande pergunta que seria, eu posso alterar o meu pedido durante a demanda? Eu posso fazer alteração do pedido? Eu entrei com a petição pedindo só dano moral, mas eu lembrei que eu tive um prejuízo patrimonial, então eu quero um dano material também. Eu posso fazer essa alteração depois que eu apresentei essa petição inicial? Isso eu vou deixar claro para vocês que sim, vocês podem, conforme o artigo 329 do CPC autoriza. Wenderson, como que isso pode acontecer? Até a citação do réu, citação é o ato que integra o réu ao processo. O réu, ou o executado, ou o interessado ao processo. Estou integrando. Trago ele para aquela demanda, eu formo a relação processual. Tá? Até a citação
eu posso sim alterar o meu pedido de forma livre, da forma que eu bem entender. Ah, não quero mais dano moral não, quero alterar, só pedir só dano material. Ou, tem um dano estético aqui, vou colocar também. Posso fazer isso de forma livre até a citação do réu. Beleza, Wenderson. Foi citado o réu. Eu posso fazer essa alteração do pedido? Pode. Até quando? Até o saneamento do feito. O que é o saneamento do feito? Mais à frente, nós vamos esclarecer, mas saneamento do feito é um momento de organização do processo, é onde é visto as irregularidades, tudo aquilo que há no processo a ser consertado antes de chegar à fase probatória ou encaminhar ao julgamento. Ok? Então, se eu posso fazer até o saneamento, como que eu posso fazer até o saneamento? Desde que o réu que já esteja citado me autorize a fazer dessa forma. Eu preciso do consentimento dele para que eu possa fazer a alteração do meu pedido, da minha petição inicial. Então, vimos que sim, o pedido tem que ser certo e determinado. Vimos o que seria certeza e o que seria determinação do pedido. Também vimos que há possibilidade de mudar esses pedidos no curso da demanda, seja antes da citação do réu de forma livre e posteriormente somente com o consentimento do réu até o saneamento do feito. Ok? Continuando, nós temos o requisito das provas. Sim, na petição inicial, nós precisamos dizer quais provas nós pretendemos produzir. Queria comentar com vocês que, nesse momento, as provas que são mencionadas são meramente especulatórias. Nós apresentamos ali de forma genérica todas as provas que pretendemos produzir. É comum que as pessoas, ao preparar a petição inicial, digam somente todas as provas na amplitude do artigo 369 e seguinte do Código de Processo Civil. O artigo 369 é o artigo que inicia as provas no Código de Processo Civil. E é comum que as partes simplesmente mencionem isso naquele momento. Por quê? Ainda não veio a defesa do réu, não veio a contestação, não foi formado os pontos controvertidos, a gente ainda não sabe para onde essa discussão vai avançar para que a gente consiga delimitar quais as provas que são essencialmente necessárias para a resolução daquele caso concreto. Porque imagina um caso que só precisa de documentos, eu pedir uma prova pericial, se não tem nenhuma alegação ali de falsidade, nem nada relacionado, seria um pouco desnecessário. Lembrando, o Código de Processo Civil ele traz uma ótica onde se objetiva a economia, seja ela de forma macro, no sentido de que ter menos processos no judiciário, economizar a quantidade de atos, e também da forma micro, relacionada diretamente à parte, quanto a parte vai custear. E além disso, a gente tem a questão da celeridade, que é um dos princípios que está norteando o Código de Processo Civil. A celeridade ali quer dizer que a gente deveria, ao menos, receber a resposta do judiciário dentro de um tempo razoável. E isso incluiria também a atividade satisfativa. O que seria a atividade satisfativa, Wenderson? A fase da execução, aquele momento onde eu estou buscando receber os valores, receber uma obrigação de fazer, o cumprimento de uma obrigação de fazer. Sabe? Toda essa parte deveria estar compreendida dentro de um prazo razoável. Não fala que é célere diretamente, mas fala que é um prazo razoável. E aí o que seria razoável dependeria diretamente da complexidade da demanda.